pastor o presbítero já nos informou aí, né? O aperto que fiquei, mas Deus está nos honrando. Aqui estou, eis-me aqui. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Maravilhas do Senhor. Também quero cumprimentar os irmãos de casa com a paz do Senhor, que verdadeiramente Ele se faça presente como está aqui. Estamos muito felizes por vocês. Para a nossa meditação, gostaria de estar convidando os irmãos, quem quiser abrir a vossa Bíblia em Mateus, os capítulo 20, e os versículos são do 25 ao 28. Aleluias. Mateus, capítulo 20, os versículos são do 25 ao 28. Como foi dito, né? Foi me dada a oportunidade esse mês, e na notificação enviada pelo presbítero, ele lá informava que é obrigatório para o culto de ensino o tema poder em servir. E na quinta-feira fica a cada irmão que quiser pregar, fica à vontade. Ou, né, outra mensagem. E por acaso o tema me chamou a atenção na hora que eu vi, o poder em servir. Porque assim, eu falei, rapaz, poder em servir, mas não me chamou a atenção a princípio, não foi porque eu queria esse poder. Confesso que não foi porque eu queria esse poder. Mas foi a curiosidade. Falei, existe um poder em servir? E aí fiquei nisso, né? E aí, por acaso eu ia ministrar no final do mês, né? Eu falei, até lá já vai ter tido uns 3 ensinos, então eu acho que eu vou ficar um pouco limitado. Eu vou, né, buscar outra palavra, o Senhor vai me dar. E aí teve a reviravolta. Meu filho, você gostou? Então você vai ministrar sobre esse tema, então. E aqui eu fui meditar nisso, né, o poder em servir, pegando a deixa aí do culto de ensino, vou trazer algo da parte de Deus. E o interessante é que, assim, o poder em servir, como foi dito, não era eu querer ter esse poder. Porque, assim, se a gente colocar, a gente vê no mundo, né, as pessoas, se você quer ter muito dinheiro, se você quer ter beleza, quer isso, quer aquilo, muitas pessoas enchem, né, ganham muito dinheiro com esses cursos, com essas coisas, ao falar de coisas que são para a gente, que é para benefício próprio. Agora, o poder em servir é para benefício do outro. Porque quando você vai servir, você não vai para si, você vai dar algo, vai fazer algo para outra pessoa. E aí vemos que poucas pessoas querem ter esse poder. E aí, ao longo do meu estudo, da pesquisa, eu fui vendo que o reino de Deus é maravilhoso. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda nisso, no poder e servir, né, o poder lembra da gente uma coisa boa. Né? A gente, quando é criança, vê os super-heróis, e o poder aquisitivo, poder financeiro, poder isso, poder intelectual, isso tudo faz com que a gente queira. Agora, o servir nem sempre, até algo, muitas pessoas até se recusam a falar, eu sirvo, tem certa vergonha, etc. E aí eu me deparei com esse texto, Mateus 20, do 25 ao 28 nos diz: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este texto aqui, ele resume basicamente esse poder em servir, né? Como foi dito, não é para nosso benefício, é para o benefício do outro. E Jesus no final diz, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Aquilo que ele porventura tinha de mais precioso, ele deu para que hoje eu e você estejamos aqui. Aleluias. Mas assim, algo interessante é o que é servir a Deus, né? Já que esse poder, o que é servir a Deus? Uma pergunta simples, uma resposta simples. Basicamente é fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Basicamente é fazer a vontade de Deus. E assim, entenda que nós todos, tanto eu quanto você aí de casa, tem essa possibilidade de servir. Mas o poder em servir é somente o servo. Porque, por exemplo, nós todos temos a capacidade de construir uma casa. Talvez, não, Gabriel, eu não sei nada de casa. Tem sim, se você pesquisar, se você estudar, procurar se informar, você tem. Não vai ficar uma casa bacana? Não. Vai demorar um tempo? Vai, mas você vai conseguir, cedo ou mais tarde vai. Então, mas quem consegue fazer uma casa bem feita? Um pedreiro.
porque ele é capacitado, ele tem autoridade naquilo. Isso é a mesma coisa, nós todos podemos servir na obra, só que servir com excelência, ter o poder em servir é somente o servo. Baseado nisso, servir com excelência. Aí tem um texto que nos explica isso nitidamente, né, assim, que é lá em Mateus 7, 21 e o 23, nos diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Aqui eles serviram, aqui expulsaram demônio, aqui eles fizeram grandes coisas, mas o servir, e ao longo da ministração você vai perceber que as pessoas se limitaram somente em se declarar servos. E antes de ser servo, nós somos filhos também, temos intimidade com o Senhor. E ao longo da ministração você vai ver, poder observar isso. Outra coisa interessante, né, se tratando aí de servir e o servo, é porque na minha pesquisa eu fui ver, e o contrário de servo é livre, ou seja, o contrário de livre é ser servo. E isso é muito crente, isso é muito de Deus, porque entenda, nós não somos livres para fazer qualquer coisa. O crente pode ir em qualquer lugar? Não podemos ir em qualquer lugar, tem lugares que não convém a gente ir. O crente pode falar qualquer coisa? Também não, tem palavras, tem coisas que são limitadas para a gente, não convém a gente falar. O crente pode sequer pensar algumas coisas? Não, temos que nos policiar muitas vezes. Então, se você estiver pensando, falando, agindo de forma livre, você não está sendo servo do Senhor. Temos que nos policiar, nos corrigir e procurar excelência perante o Senhor. Aleluias. Baseado nisso tudo que eu falei, na Bíblia tem, se eu perguntar para a igreja aqui, garanto que muitas pessoas irão citar pessoas que foram servos, que serviram ao Senhor. Mas tem pessoas que se declararam no texto, na palavra. Se for pesquisar no original, em grego, em hebraico, está lá escrito que eles se declararam servos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele no capítulo 1, versículo 1, ele nos diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E essa carta, recentemente, ela é muito importante, porque tivemos agora a reforma protestante, né? E foi baseado nisso, as 95 teses, foi baseado nisso. Então, veja que no início, ele se declarou servo, e uma carta que, se hoje temos a igreja aqui, é também por isso, por essa reforma protestante que aconteceu. Em Filipenses, ele também tornou a dizer, em Tito, Tiago, a carta de Tiago também, 2 Pedro, Judas, e também em Apocalipse. Lá foi uma descrição de Deus, né? Que o anjo veio e disse, em Apocalipse 1 diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então isso é muito forte, meu querido. Então, baseado nisso tudo, contextualizei aqui, no texto no qual eu li em Mateus 20, do 25 ao 28, eu identifiquei, digamos, 3 características que você pode exercer o poder em servir. E a primeira é que só podemos ter um Senhor. Um verdadeiro servo, ele só tem um Senhor. No texto na qual eu li, né, de Mateus, diz, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Nós vemos aqui nós vivemos, né, em um mundo onde é ditado pelos governadores o jeito que devemos nos portar, né, o que deve fazer, o que não deve, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Tivemos agora recentemente a pandemia, né, ditando aí que só pode sair com máscara, que não pode, quando pode, onde pode, e vemos que muitas das vezes eles se contradizem entre eles, né? Mas tem um texto que em específico, né, veio ao meu coração, que é também Mateus 6:24, que diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Este texto, ele muitas das vezes é usado no momento ofertório, né? Fala de dinheiro, de Deus, servir, mas tem algo poderoso nele, que é, se não for o único momento,
é um dos momentos em que Jesus compara dois senhores, no caso Deus com alguém, e no caso é com dinheiro. Por quê? No que foi me revelado, que na minha meditação, é que o dinheiro é a única coisa que tira a nossa confiança de Deus. Porque às vezes sua sabedoria não tira, sua força não tira, mas o dinheiro tira. E vemos isso, muitas pessoas às vezes pensam que o dinheiro pode trazer a felicidade, pode trazer saúde, pode trazer conforto, e pode trazer. Mas aquilo de mais importante o dinheiro não pode trazer, que é a salvação. Ela não compra, não vem você achar que você vai conseguir comprar um terreno no céu. Não existe essa possibilidade. A salvação só vem mediante a entregarmos nossa vida somente ao Senhor. É ter um Deus. Aleluias. E baseado nisso, né, o que faz esses governantes e essas pessoas importantes, poderosas? É o dinheiro. Porque se fosse inteligência, a gente não via. Essa é uma realidade do Brasil, né? Tem muitos irmãos brasileiros, outros portugueses, mas que sabem das notícias. A gente vê que no Brasil não é a inteligência, porque tem pessoas que têm doutorado, mestrado em direito, mas não estão na Câmara de Deputados ou nos palácios. Quem está lá são pessoas muitas vezes semi-analfabetas, porque tem dinheiro, tem um contato, tem pessoa que tem dinheiro para investir nele. Então não é inteligência, é o dinheiro que sobressai, é o dinheiro que tira a confiança de Deus e põe. Mas o dia que nós, crentes, ou pessoas do mundo, entendermos que Deus é o dono de Portugal, é o dono da Europa, é o dono do Brasil, a gente vai dedicar nossa vida somente a Ele. Aleluias, glórias a Deus. O outro ponto que eu identifiquei é a humildade. Para você ter o poder, para ser um bom servo, você tem que ter humildade. E no texto no qual eu li em Mateus também diz isso. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Aqui Jesus dá um exemplo de como exercer o poder, né? Tendo a humildade como uma característica primordial em nossa conduta. Eu defino esse texto aqui, que minha mente é fértil, eu gosto de viajar. E o Espírito Santo, ele nos dá uma turnê, né? Ele não dá só uma viagem simples, não. Ele nos leva além. E assim, numa reflexão rápida, a impressão que dá é que Deus criou o servo. O servo foi Deus que criou. Porque servir, né, é algo que parte da gente. A gente se agrada o servo. Aí vem o diabo, vem Satanás e cria o escravo, né? Porque assim, a gente... Obviamente não tem nenhum escravo aqui, mas a gente vê na história, nos livros, etc. O escravo, para ele fazer alguma coisa, ele é forçado. Se ele não fazer, ele vai para o tronco, ele vai sofrer, vai deixar disso e de aquilo. Então Deus, aparentemente Deus criou o servo, aquele que tem um desejo, está no DNA dele, está nele isso, está dentro dele. E já Satanás vem e cria o escravo, que é algo forçado, algo dolorido, e zero humildade nisso, né? Se tratando disso, foi-me dada a oportunidade, como eu foi dito, e baseado, quando eu recebi essa oportunidade, né, eu fiquei na questão, rapaz, será que eu vou ou não, será que eu aceito naquele pedacinho de tempo ali para mandar o áudio ou não, né, confirmando se eu poderia, porque ele mudou, como eu disse 2 vezes, aí na última, faltavam 9 dias, eu falei, misericórdia, para alguns 9 dias pode ser tempo para 2, 3 mensagens, né? Mas para mim eu falei, misericórdia agora, Senhor. E aí eu pensando comigo, falei assim, eu acho que eu vou correr dessa, vou falar outra coisa aqui que eu não posso, que não dá. Mas aí o Senhor ministrou, falou, não, meu filho, você não queria pregar sobre o poder e estava achando que seria? Então vai que eu estou contigo. E aquilo foi me alimentando, foi me animando, e eu mandei o áudio confirmando, falei, não, o mesmo Deus que me capacita eu tendo 30 dias, é o mesmo que me capacita eu tendo uma semana, um dia. Aí passando um pouco, ele me respondeu, e com uma palavra de incentivo, né? Falou assim, não, aconteceu algo semelhante com a minha esposa, e se calhar até pior do que a minha situação, porque em um sábado, à noite aqui, após o culto, ela recebeu o convite para ministrar no domingo, menos de 24 horas, e pronto, ela deu uma resposta óbvia, não vou poder e tal, está muito em cima. Mas aí pela madrugada, ela dormindo, o Senhor veio e ministrou no sonho lá para ela o livro, o capítulo e o versículo. Ela acordou, confirmou, e de manhã ela foi humilde o suficiente para reconhecer que eu recusei porque eu me senti incapaz, mas eu tenho um Deus que me capacita, então eu vou servir,
vou praticar, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sou humilde para ir lá e ministrar. E provavelmente foi uma bênção. Aleluias. E aí temos então agora o terceiro tópico, né? Que esse falou comigo também fortemente, que é entender e cumprir sua missão. O texto de Mateus nos diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A missão de Jesus, nós todos sabemos, né? Até no texto ele descreveu aqui que ele veio para, né, em resgate de muitos, deu a sua vida. Mas muitos de nós não sabemos a nossa missão, porque ainda não identificamos como servos, ainda não temos essas características de entender, de termos só um Senhor, de ter essa humildade. Então está incompleto, a gente não entende nossa missão e aí a gente não sabe, não tem como nem cumpri-la. Mas tem um texto que falou comigo qual é a nossa missão. Então a partir de agora você pode dizer que você sabe qual é a sua missão. Lá em Mateus 28, do 16 ao 20, após Jesus, né, ressuscitar, ele veio ter com os discípulos e disse: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Quem é que tinha autoridade antes lá? Os governantes, né? Mas aqui foi dada autoridade a quem? A Jesus, no céu e na terra. Aí mais à frente ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações, qual é essa aqui? Quem governa? O mundo aí está governando, mas vem Jesus e dá autoridade, manda os discípulos e ter com essa nação. Mais à frente vem e ele fala algo poderoso: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, meu querido, entenda, aqui ele não mandou batizar em servos, em escravos. Ele mandou batizar em Pai, em Filho e em Espírito do Santo. Pai é ter Deus como Pai. Filho é receber os benefícios daquilo que o Filho fez por nós. Espírito Santo é ter a presença e o poder do Espírito de Deus. Então entenda, antes de você ser servo, você tem um Pai, você é filho e você tem o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluias. Então, servo não é o que te define, não é aquela principal característica que te define. O que te define é o servir. Isso a identidade tem de ter dentro de você. Aleluias, porque a partir do momento que você foi batizado pelo Pai, você está reconhecendo que você tem um Senhor, somente um Senhor. A partir do momento que você é batizado pelo Filho, você tem a humildade de reconhecer que Deus fez algo por você na cruz do Calvário. E a partir do momento que você é batizado pelo Espírito Santo, você tem esse poder. E quando você recebe todos esses benefícios, não tem como não querer servir a Deus. Aleluias. Tem uma música, né, que tem falado comigo nesses últimos tempos. E acho que o pessoal da igreja aqui sabe que quando eu gosto de uma música, eu gosto de repetir ela, né? Na festividade da gratidão, né? Foi 9 dias de festa, 9 dias de 1000 graus, né? Então, lá em casa, eu achei uma música recentemente que ela falou muito com o meu coração. E todas as vezes que eu vou estudar, fazer alguma meditação, eu sempre gosto de iniciar minha adoração com ela. E essa música, nesse momento, ela falou fortemente no meu coração nesses últimos tempos. E com uma frase mais específica, né? Porque ser crente, isso tudo que eu falei aqui, essas 3 características, né? Ter somente um Senhor, a humildade, ser humilde, né? Entender e cumprir sua missão, ela é muito fácil de ser cumprida aqui dentro da igreja. É fácil você declarar que Deus é o seu Senhor aqui na igreja. Você está num ambiente onde inconscientemente isso acontece. É fácil de você ser humilde aqui na igreja. Você está repleta de pessoas que exercem a humildade. É fácil de você falar que entendeu e que vai cumprir a sua missão aqui dentro da igreja. Difícil é lá no mundo, difícil é lá no seu trabalho, difícil é lá na sua vizinhança. Isso é complicado muitas das vezes. Mas, voltando à questão da música, o nome da música é Brilhar por Ti. E tem uma frase nela que diz assim: eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por Ti, Senhor. Então essa frase, faça com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. E aí eu estudando, meditando sobre o poder em servir, tirando as exceções de pessoas que trabalham com a voz, né, sei lá, locutores e apresentadores, etc. Na grande maioria das vezes,
para a gente poder exercer algo, a gente tem que fazer um serviço. Isso é uma coisa de servo, ligado uma coisa na outra. Isso foi ministrado no meu coração, que para a gente fazer isso, como eu disse, aqui na igreja é muito fácil, mas para você ser um servo mesmo e ter o poder de servir, é lá no mundo. É lá no mundo que você faz a diferença, lá no seu trabalho, diante de uma situação difícil, complicada, a sua atitude que você vai ter naquela situação é que vai determinar se você é um bom servo, se você tem o poder em servir. Aleluias. Então, que verdadeiramente essa noite você venha sair com esse intuito, né, com essa intenção de ter esse poder, de exercer esse poder sobre a vida, porque o mundo só pensa em receber. Como foi dito no início, o mundo só quer receber algo, dar é impossível, mas o reino de Deus é de ponta cabeça a este mundo. Então, verdadeiramente, nós devemos enxergar as coisas diferentes. Então, de vez de querer receber, vamos dar, vamos oferecer algo. E temos tantas coisas para dar, para falar da parte de Deus. E que verdadeiramente foi minha oração, é meu desejo nessa noite, nessa oportunidade, de falar isso para os irmãos. Que Deus tocou no meu coração, que venhamos a aprender mais, a exercer o poder em servir, de ser servo, de dedicar o nosso melhor a Deus, às pessoas, que verdadeiramente esse mundo necessita, né, de pessoas, não somente aqui em Portugal, mas em todo canto. E essa administração que eu tenho para deixar para a vida dos irmãos. E quero passar a palavra para quem é de direito essa noite, em nome de Jesus.